quando eu comecei a fazer controle social e a divulgar isso nas minhas redes, eu sempre tive muito interesse pelos dados parlamentares, porque o portal da transparência é bem intuitivo, é bem fácil de usar, mais fácil do que da maior parte das prefeituras, né. O do governo do estado também é ok, mas das prefeituras, por exemplo, a gente sempre esbarra em dificuldade. E no caso do portal da Câmara dos Deputados Federais, tem várias, dimensões de informação pública ali que a gente consegue atingir pela plataforma, qualquer cidadão, não só os jornalistas. E eu tinha muito interesse em acompanhar esses mandatos bolsonaristas, porque Santa Catarina tem uma bancada de 16 deputados federais e 7 são bolsonaristas, 7 são do PL, né. Quase todos são bolsonaristas, só o Pedro e a Ana Paula Lima que não. Então, eu comecei a acompanhar com atenção os gastos, especialmente dos bolsonaristas mais estridentes, mais vocais. Júlia Zanata, Caroline Detoni, Zé Trovão, Daniel Freitas. Eu tinha mais interesse em acompanhar, e eu sou uma só, eu tenho todo o direito de ter mais interesse em acompanhar 4 do que 16, né? Eu tinha mais interesse em acompanhá-los, porque eu pensava: "Eles estão aí falando tanto, vamos ver o que que eles estão fazendo na prática". Então sempre acompanhei os projetos que eles apresentavam, as redes sociais, os gastos públicos. E daí numa dessas investigações aí nos gastos públicos, eu encontrei uma nota, de pagamento do gabinete da deputada Júlia Zanata para o jornal Razão, que é um jornal panfletário daqui de Santa Catarina, que tem sido cada vez mais conhecido por difundir desinformação e também por expor, né, pessoas a situações vexatórias, expor imagens que não deve, né, vazar documentos que a gente não sabe de onde vem e nem se é aquilo mesmo ou se é uma invenção. Um jornal extremamente problemático. E daí a Júlia Zanata, ela tinha feito um pagamento de R$ 5.000 para o jornal A Razão, e eu, como já conhecia os gastos dela, porque eu já vinha fazendo esse monitoramento ao longo do tempo, eu achei estranho, porque ela não tinha pagado nenhum jornal anteriormente. Os investimentos dela para divulgar o mandato parlamentar eram para agências de comunicação. Quando eu vi que ela pagou um jornal, eu pensei: "Eu vou pesquisar nesse jornal o que que esse jornal falou da Júlia Zanatta, ou se tem alguma propaganda dela lá, ou se tem alguma entrevista marcada lá como branded content, né, conteúdo pago". E daí o que eu encontrei foi uma série de notícias elogiosas a ela, e uma delas era uma fake news. Uma fake news no formato de propaganda, com texto de propaganda, com título de propaganda, com imagem de propaganda, só que não dizia que era propaganda. E essa notícia foi publicada poucos dias antes da emissão da nota fiscal de R$ 5.000. E daí eu divulguei isso na minha rede social, no Twitter, né, no X, e isso rapidamente viralizou. Era final de ano, então as pessoas estavam, né, sei lá, estavam festejando com as famílias, não estavam no seu ambiente tradicional, e isso ganhou uma repercussão muito maior do que eu previa, né, porque as pessoas estavam, conectadas e engajaram naquele conteúdo, e daí isso se espalhou também em alguns portais de esquerda, a revista Fórum repercutiu, ampliou o assunto. E 2 dias depois, um advogado que eu não conhecia, que me acompanhava no X, me mandou uma mensagem, me pediu meu telefone. Eu estava no Uruguai passando o final de ano lá, e ele me liga e me fala: "Ó, a Júlia Zanatta tá te processando, eu tô colocando meu nome à disposição para te ajudar. Eu já acompanho há muito tempo os processos que ela move, porque ela pratica assédio judicial contra jornalistas e contra críticos". Daí a gente começou a conversar, e a partir dali a gente já começou a construir a minha defesa, né. Mas ela foi muito ágil em mover o processo, e ela nunca explicou a fake news, nunca. Ela só dizia que não era fake news, mas era, e o juiz reconheceu que era, né, o juiz de um dos processos. Eu fiz questão de apresentar isso na minha defesa. Eu não precisaria, porque os meus advogados, o doutor Lucas Mourão e o doutor André Mateus, eles são de um escritório lá do Rio de Janeiro. Eh, eles disseram que a minha defesa não precisava ser tão,
detalhada na técnica jornalística, mas eu fiz questão de fazer isso, porque eu queria que o juiz lesse a forma como eu fiz a apuração e não tivesse dúvida de que a minha informação era correta. E foi o que aconteceu. O juiz leu, né, a minha defesa e ele usou na sentença. Ele falou: não, ele só não disse foi fake news que a Júlia Zanata divulgou, mas ele meio que disse isso. Ele não disse literalmente dessa forma, né? Que ela dizia que ela tinha. Que o mandato dela tinha conseguido uma prorrogação no pagamento de impostos para empresários atingidos pelas enchentes, só que isso, na verdade, é uma portaria da Receita Federal. Sempre que uma cidade é atingida por uma catástrofe e declara situação de emergência, a prefeitura pode reivindicar, né, e ter direito a essa prorrogação no pagamento de impostos para os empresários, para o Simples, né, nacional. E, e eu não tinha essa informação tão detalhadamente, mas eu sabia que não era por causa da Júlia Zanata que os empresários iam ter o benefício no imposto, não fazia nenhum sentido. Sabia que era fake news. E daí, na minha apuração, eu consegui sustentar isso e consegui também convencer o juiz de que ela que estava errada e não eu, né? O juiz reconheceu, ela não conseguiu a indenização que ela pedia para mim de danos morais, só que ela replicou essa mesma ação na esfera civil, ela replicou na esfera criminal. E aí a esfera criminal ainda está avaliando. Não sei no que vai dar. Muito me estranha, também falo sobre isso. Em todas as entrevistas que eu dou, muito me estranha o Ministério Público não ter derrubado essa ação dela, porque é muito explícito que é uma tentativa de silenciar um jornalista, né? E hoje no ICL eu fiz denúncias muito mais. eh, a palavra não é agressiva porque vai parecer que eu faço propositalmente, mas eu consegui escancarar fatos muito piores do mandato dela do que esse, que, por exemplo, direcionar a emenda para clube de tiro, que ela fez, emenda parlamentar para a Prefeitura de São José para um clube de tiro, direcionar a emenda para uma praça com o nome do vô dela. Eu apresentei tudo isso, a gente fez matérias na mídia nacional, no ICL, matérias que ficaram entre as mais lidas, né? Suspeita também de direcionamento de emenda para uma empresa de pavimentação. Vários fatos obscuros envolvendo ela e ela nunca mais voltou a me processar. E eu continuei trabalhando, né? Eu sempre tive essa tranquilidade jurídica, de ter sido apoiada por entidades de suporte a jornalistas, a Mídia Defensa e a Abrage, e um escritório muito qualificado, os meus advogados são muito bons também para defender jornalistas, e eles sempre me falaram: não se intimide, não deixe de fazer notícia sobre ela, porque ela não quer ganhar a ação de ti, ela quer que tu nunca mais fale dela. Então eu continuei falando por insistência. Aliás, faz tempo que eu não faço. Eu vou ter que dar mais uma Assim, olhadinha. Agora me deu vontade de olhar de novo, ver o que ela anda aprontando aí.